Boa tarde, gente. Boa tarde. Vamos ver hoje divisibilidade por 5, ou seja, nós já vimos por 2, quando o número é divisível por 2, por 3, por 6. Agora vamos ver quando o número é divisível por 5. É muito simples, não tem o que errar. O número é divisível por 5 quando ele termina com 0 ou 5, tá ok? Então, eu coloquei aqui, ó, a definição. Um número é divisível por 5 quando termina com 0 ou termina com 5, ou seja, o último algarismo desse número é 0 ou é 5. Vamos ver os exemplos aqui, para a gente não ter mais dúvida. 10. 10 termina com 0. Então, se ele termina com 0, ele é divisível por 5. Vamos botar outro aqui. 25 termina com 5. Ah, mas tem o número 2 aqui. Não importa. Eu estou querendo que vocês entendam que a gente tem que observar qual é o número, qual é o algarismo que o número termina. E é o algarismo 5. Quando termina com 5 ou com 0, ele é divisível por 5. Esse termina com 5, ele é. Vamos ver o outro. 30. 30 termina com 0. Se termina com 0, é divisível por 5. 45 termina com 5. Se termina com 5, é divisível por 5. Não importa se tem 4 aqui. 50 termina com 0. Ah, e esse 5 aqui é porque tem esse 5 aqui? Não, não é porque tem esse 5 aqui. É porque ele termina com 0. Se ele termina com 0, então ele é divisível por 5. E assim sucessivamente, tá ok? Então, observa que não importa o número que vem aqui primeiro. Importa qual é o algarismo que esse número termina. Tem que terminar com 0 ou terminar com 5. Toda vez que isso acontece, o número é divisível por 5, tá ok? Se eu tiver aqui assim, ó, 1485, será que ele é divisível por 5? É, por quê? Porque ele termina com 5. E se eu tiver aqui um número assim, 1000, 1000 é divisível por 5? É, por quê? Porque ele termina com 0, tá ok? Agora a gente vai ver quando um número é divisível por 10. É muito simples. Para o número ser divisível por 10, basta que ele termine com 0, tá bom? Então, tá aqui a definição. O que eu acabei de falar. Um número é divisível por 10 quando termina com 0. Ah, mas ele é divisível. Quando o número é divisível por 0, quando ele termina com 0, ele não é divisível por 5? É, mas ele também é divisível por 10, quando ele termina com 0. Vamos ver alguns exemplos aqui. Tá bom? Então, nesses exemplos eu posso dizer que 10 termina com 0. Então, ele é divisível por 10. Com certeza. Eu posso dizer que 220 é divisível por 10? É, por quê? Porque ele termina com 0. Eu posso dizer que 530 é divisível por 10? É, por quê? Porque ele termina com 0. Então, toda vez que o número terminar com 0, ele é divisível por 10. Bom, gente, agora vamos para a divisibilidade por 4, ou seja, quando um número é divisível por 4? Quando? Também é uma coisa um pouco simples, tá? Só que a gente tem que só ter um pouquinho de atenção, tá? O número ele é divisível por 4 quando ele termina com 0, 0, 2 zeros no final, hein? Ou quando a gente pega esses dois últimos algarismos e esses dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Parece um pouquinho complicado, mas vocês vão entender. Vamos colocar uns exemplos aqui, tá bom? Para clarear a mente da gente.
A gente vai entender perfeitamente, tá ok? Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 1.500. 1.500 termina com 2 zeros. Se ele termina com 2 zeros, ele é divisível por 4. Tá? Vamos botar aqui 4.536, tá? Esse 4.536, ele não termina com 2 zeros, mas eu tenho esses dois últimos números aqui, o 3 e o 6. 3 e 6 forma que número? 36. 36 é divisível por 4? Sim, 36 dividido por 4 vai dar 9. Então, quando eu tenho um número grande e eu olho os dois últimos algarismos dele, e esses dois últimos algarismos formam um número que é divisível por 4, então esse número todo ele é divisível por 4, tá bom? Porque termina em 36. Vamos botar aqui 7.815, tá? Não termina com 00. Pronto. Agora vamos ver os dois últimos algarismos dele, é o 1 e o 5. 1 e 5 formam que número? Formam o número 15, correto? Agora pergunta, 15, ele é divisível por 4? Não. Então, 7.815 não é, tá ok? Então, gente, o que eu fiz aqui? Eu até dei uma pausada no vídeo só para completar aqui os exemplos, né? Retomando aqui, eu falei que 1.500 ele é divisível por 4 porque termina em 00. É divisível, pois termina em 00, tá? O segundo exemplo, 4.536 não termina em 00, mas termina em 36. Então, ele é divisível, pois 36 é divisível por 4. E 7.815 não termina em 00, termina com 15. Então, 15, ele não é divisível, pois 15 não é divisível por 4, tá ok?